Vamos dar início então à celebração dessa noite. Primeiramente, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer os caros colegas, professores, amigos, familiares. Em nome da turma, muito obrigado pela presença de vocês. Vocês nos honram estando aqui hoje. Hoje me coube a responsabilidade, ou melhor dizendo, foi me concedido esse privilégio de tecer algumas breves palavras na celebração dessa noite. Eu me lembro que há 5 anos atrás, quando nós iniciamos esse curso de Direito, nós éramos apenas mais ou menos 50 pessoas conhecidas, 50 rostos assustados, estranhos, muitas vezes até ansiosos, uns até com medo. Ansiosos sem saber o que esperar do curso, ansiosos sem saber o que esperar da turma, das pessoas, e como a gente iria começar a lidar com essa jornada. E hoje, 5 anos depois, eu tenho muita felicidade de ver cada rosto aqui. Infelizmente, algumas pessoas não puderam estar aqui, mas é motivo de muita felicidade. Para mim, acho que falo por todos também, de ver cada um aqui celebrando conosco essa noite. Apesar de sermos pessoas que no começo, no início do nosso curso, tínhamos todas aquelas dificuldades, aquele medo, aquela ansiedade que é normal, uma coisa, senhores, nós tínhamos muito firmes em nossas mentes, que era aquela vontade de vencer. Aquela vontade inquietante de chegar até o final do percurso, de percorrer todo aquele caminho e chegar no final e poder saber que nós conseguimos e que somos vitoriosos, que nós conseguimos, com louvor, passar por todos os desafios, todos os obstáculos e vencer. E hoje, meus amigos, eu tenho certeza que nós podemos bater no peito e dizer uma coisa: nós podemos dizer que somos vitoriosos. Isso nós somos nessa noite. Acontece que na vida nenhuma vitória é fácil, muito pelo contrário. Ao longo desses anos nós vencemos desafios, superamos obstáculos, tivemos que mudar vários paradigmas e até reconstruir e renovar certos conceitos. Mas tudo isso, meus amigos, valeu muito a pena, porque hoje, de estranhos, nós nos tornamos grandes amigos. De alunos assustados, alunos ansiosos, nós nos tornamos verdadeiramente operadores do direito. E não há alegria maior do que poder falar isso nessa noite. Mas acontece também que ninguém vence sozinho. É por isso que nessa noite eu queria aproveitar a oportunidade e agradecer a todos que contribuíram com essa conquista. Primeiramente a Deus, que nos protegeu em seu manto e que nos guiou até o final desse percurso para trilhar esse caminho. Queria agradecer também aos nossos familiares pela paciência, pelo amor incondicional sempre demonstrado. Queria agradecer especialmente aos professores que nos honraram, permitindo que nós bebêssemos um pouco da sabedoria de vocês. Em especial, eu queria agradecer ao professor Gustavo Ferreira, professor Gustavo Henrique, professor Leão Ferreira, a professora Maria do Socorro, o professor Moacir Vaz, o professor Williams Pacheco, o diretor da família da FADIMA, o nosso professor Pascoal Sebastião, coordenador geral do curso, o professor Afrânio, nosso professor também Tiago Confim. Muito obrigado não só pela presença de vocês, mas pelos ensinamentos. E eu queria uma salva de palmas, por favor, em homenagem. Queria agradecer também aos colegas pelo companheirismo demonstrado ao longo desses 5 anos, também aos demais funcionários da instituição, especialmente o funcionário José Adriano, o funcionário Cláudio José e a Maria Nédia. Vocês que aguentaram, né? Vocês que aguentaram os nossos problemas, que resolveram coisas até que não tinha solução esse tempo todo. Nosso agradecimento especial para vocês também. Enfim, a todos aqueles que de alguma forma contribuíram para tornar esse nosso percurso, esse nosso caminho um pouco menos difícil. Nosso muito obrigado sincero nessa noite. Acontece que na cerimônia dessa noite, um ato simbólico está para acontecer. Os nossos nomes, eles ficaram eternizados em rocha, como um marco do sucesso que nós alcançamos nessa difícil etapa que foi a faculdade. Mas apesar de cada um aqui estar de parabéns, amigos, nós não podemos nos deixar enganar. Até porque uma vitória importante foi alcançada. Mas a guerra que nós estamos travando, ela
apenas no começo, apenas no princípio. É a partir de agora que nós vamos passar a fazer uso verdadeiramente dos conhecimentos adquiridos e das lições aprendidas. É a partir de agora que nós honramos a profissão que escolhemos. Então, sendo assim, que o exercício do direito seja sempre pautado pela ética e pela justiça, e que através das nossas mãos nós possamos colaborar com a construção de uma sociedade mais justa e mais igualitária. Eu acredito que falo por todos quando eu digo que é impossível você terminar uma faculdade, principalmente a faculdade de Direito, e permanecer da mesma forma que nós começamos. Cada um aqui passou por um lento processo de mudança, de transformação, uns de uma maneira mais sutil, enquanto que outros de uma maneira mais perceptível, mais visível. Mas, inevitavelmente, todos aqui passamos por esse processo de transformação, todos aqui mudamos. Eu até convido os colegas aqui presentes para parar um pouco e refletir sobre a pessoa que vocês eram antes e comparar com a pessoa que você se tornou, com a pessoa que você é hoje. Quando você chegar em casa, faça esse teste. Observe-se atentamente no espelho e vocês verão do que eu estou falando. Cada um de nós, meus amigos, cada um de nós ganhou algo de muito especial nesse tempo que a gente passou junto. Nem que tenha sido um pezinho, alguma coisa assim, porque o pessoal também ganha engordar, né? Mas todo mundo ganhou alguma coisa especial. Nenhum saiu daqui, vai sair daqui da mesma forma que entrou. Galera, só há exatos 5 anos, eu me lembro muito bem, quando nós passávamos por esse mesmo portão azul. É azul, né? Nós passávamos por esse mesmo portão azul em direção ao auditório para assistir aquela aula inaugural. E eu não tenho dúvida alguma de que as pessoas que saíram, que vão sair por esse portão, são pessoas muito melhores do que as pessoas que entraram há 5 anos atrás. Nesse fim de curso, sem dúvida nenhuma, a saudade, ela vai marcar os próximos anos que estão por vir. Afinal de contas, eu tenho certeza de que a época em que nós estivemos todos juntos será para sempre lembrada como a melhor das nossas vidas. Alianças foram feitas, laços inseparáveis foram criados, e cada colega contribuiu, de alguma forma, para o crescimento do outro. Afinal de contas, como dizia o poeta, cada pessoa que passa em nossa vida passa sozinha, mas não vai sozinha, e nem nos deixará só, porque leva um pouco de nós e deixa um pouco de si. E no final de tudo, meus amigos, a vida ela é um constante processo de mudança, onde cresce mais quem primeiro reconhece as suas imperfeições e luta contra a própria essência humana em busca do desenvolvimento interior. Na minha opinião, na minha humilde opinião, existem basicamente 3 tipos de pessoas. Aquelas pessoas que sabem que as coisas estão acontecendo, aquelas pessoas que veem, que assistem as coisas acontecerem, e aquelas pessoas que fazem as coisas acontecerem. E quando eu olho para os semblantes de cada colega aqui, eu não vejo meros espectadores da vida. Pelo contrário, eu vejo pessoas transformadoras de uma sociedade, pessoas transformadoras de uma realidade. Eu queria pedir a vênia dos amigos aqui presentes para contar uma história que eu acho que é um pouco relevante. Uma história que aconteceu comigo há mais ou menos 1 ano e meio atrás, acho que em meados de janeiro de 2009, rapidamente. Eu viajava para Salvador e viajava de avião, e eu confesso aos senhores que foi a minha primeira viagem de avião, então eu estava assim muito animado, muito alegre. E eu falei, não, eu vou prestar atenção em tudo que está acontecendo aqui nesse avião, porque eu quero gravar a minha primeira viagem. E eu tive a sorte, inclusive, de sentar no banco lá atrás, de forma que eu podia observar todo mundo muito bem. E naquele avião eu pude perceber que existiam pessoas dos mais variados tipos, pessoas que estavam ali alegres, pessoas que estavam tristes, pessoas que estavam chateadas, pessoas que estavam indiferentes. Eu vi inclusive um casal de senhores, de idosos, que passaram a viagem inteira conversando, não pararam de conversar a viagem inteira. Tinha um senhor lá na frente que passou a viagem inteira também dormindo, não acordou em um momento, só quando era moço ligou o sinalzinho para a gente descer. Enfim, tinha um executivo, eu acho que era executivo, que estava o tempo todo mexendo no seu notebook. Enfim, pessoas dos mais variados tipos, fazendo as mais variadas coisas, pessoas que estavam ali por obrigação também. A gente podia perceber pelos semblantes. Mas uma pessoa, meus amigos, em especial me chamou a atenção, que foi uma criancinha de mais ou menos 9, 10 anos de idade. Essa criancinha foi para o avião acompanhada da mãe, e ela chegou um pouco depois de mim, professor. E eu pude perceber que antes dela sentar no assento, ela já estava falando, mamãe, eu quero ver o piloto. E a mãe disse, como é, menina? Você quer o quê?
Ela, mamãe, eu quero ver o piloto. E a mãe daquela criança disse, não, você não vai poder ver o piloto, porque criança não pode entrar na cabine do piloto. E ela passou, meus amigos, uma boa parte da viagem dizendo, não, eu quero ver o piloto, e pulava, e gritava, e tirava o cinto, e se perneava, eu quero ver o piloto, eu quero ver o piloto, eu quero ver o piloto. E só sai quando vê o piloto. E a gente achando graça daquela situação. Até que mais ou menos na metade da viagem chegou uma aeromoça, muito sorridente, muito simpática. E chegou para a criança e disse, é você que quer conhecer o piloto? A criança falou, sou eu que quero conhecer o piloto. Ele está lhe chamando para conhecer a cabine dele, vamos lá? Aí a criança com o olho brilhando, olhou assim para a mãe, né, como quem pede uma autorização. A mãe fez, vamos. E aí ele foi, e mais ou menos 20 minutos depois, já quando o avião estava bem próximo de pousar, estava fazendo os preparativos para o pouso, a criança voltou. E eu nunca vou esquecer o sorriso daquela criança naquele momento, o semblante dela. E aí quando ela sentou do lado da mãe, a mãe já ansiosa também, querendo saber, e aí, como é que foi? A criança estava tão extasiada, pastor Gustavo, que ela passou mais ou menos 10 segundos para poder falar com a mãe. E aí finalmente olhou bem nos olhos da mãe e disse, olha, valeu muito a pena, muito a pena. Aí vocês podem estar se perguntando, Daniel, tudo bom, a história é até bonitinha, mas o que é que tem a ver com a situação da gente aqui, né? Eu me enxergo esse avião como sendo muito parecido com a nossa vida, até mesmo com a nossa faculdade também. Porque quando a gente chega numa sala de aula e na vida também, a gente encontra pessoas dos mais diversos tipos, com as mais diversas esperanças, expectativas. Tem pessoas que estão ansiosas, tem pessoas que estão tristes, tem pessoas que estão ali só por obrigação, só de passagem, que não querem fazer nada para mudar, nenhuma realidade para transformar nada, estão só ali esperando aquela viagem acabar. Tem pessoas que passam o tempo todo conversando, pessoal, sem nomes aí, por favor. Tem pessoas que passam o tempo inteiro dormindo, né, pai? Cadê o pai? Essa eu não podia deixar passar, não. Mas, enfim, pessoas dos mais variados tipos, crenças e com os mais variados objetivos. Mas poucas pessoas, meus amigos, infelizmente, tomam aquela mesma atitude daquela criança. São poucas as pessoas que dizem, não, eu não vou me conformar em estar só aqui parado esperando essa viagem acabar. Eu não vou me conformar em ficar aqui sentado. Eu não quero conversar, eu não quero dormir, eu quero mais. Tem poucas pessoas que querem tirar o máximo de proveito de cada situação. Infelizmente, meus amigos. Infelizmente. E sempre vai existir alguém, e eu quero advertir os senhores, até porque vocês também já sabem disso, sempre vai existir alguém que vai chegar para você e vai dizer, olha só, você não vai conseguir não, porque você não é capaz. Você é falho, você é isso, e aí vai começar a apontar um monte de defeito para você e dizer, não, você não vai conseguir, você não pode, você não tem capacidade. E nesse momento, meus amigos, eu acho que nós deveríamos ser igual àquela criança. E é esse o apelo que eu venho a fazer a cada um dos senhores aqui presentes. Que tenham a atitude daquela criança, porque essa viagem nossa está acabando agora. A gente está se formando. Mas muitas outras viagens estão para acontecer ainda. Então que nessas próximas viagens, cada um aqui presente possa ter aquela mesma atitude daquela criança. Porque um dia, meus amigos, para concluir, porque um dia, já no final da nossa vida, nós vamos chegar, olhar para tudo que nós fizemos e vamos poder olhar na face de uma pessoa amada e dizer, olha, tudo isso que aconteceu comigo valeu a pena. Valeu muito a pena. Parabéns a todos. E que Deus abençoe a todos.